Hoje eu quero trazer para vocês um estudo falando sobre missiologia, que é a mesma coisa de missão. Não se esqueça, desde já eu te peço, vá no YouTube, se inscreva, aperte esse sininho e coloque esse joinha. Logo após você pode deixar os seus comentários aí também. Amém? Deus possa nos abençoar nesse estudo, que Deus possa nos conduzir, tá bom? Vamos fazer uma oração antes da gente dar início. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, mais uma vez eu estou aqui, meu Pai, como teu instrumento, Senhor Jesus, para comunicar o teu evangelho, Senhor, aos teus filhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que vão estar ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Hoje nós vamos falar sobre missão, né? No mundo da teologia é chamado de missiologia. Amém? Então vamos ler lá, Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: E por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá vendo? Nós temos aqui a primeira palavra dizendo e falando sobre missão, né? Analisando este versículo, eu vejo que foi um exemplo claro de missionário foi o Senhor Jesus, né? Se a gente for notar, o Senhor Jesus, ele sempre estava pregando a palavra em meio às pessoas. Um exemplo claro foi quando Jesus estava ali naquela multidão, quando ele multiplicou os peixes e os pãezinhos. E o mais interessante disso tudo, quando Jesus estava ali multiplicando esses peixes e estes pãezinhos, eu analisando este versículo e vendo, primeiro ele alimentou o povo com palavra, depois ele trouxe o pão do céu para aquelas pessoas. E naquele exato momento ali, Jesus estava sendo usado também como missionário, como ele andava pelas aldeias, pelas cidades, pregando o evangelho. E é um exemplo claro que eu e você, dia após dia, nós temos que ter de missão. Olha para vocês verem o significado da missão. A palavra missão, segundo o dicionário Ozai, significa que incumbência de que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro encargo. Quando falar a respeito de missões, missiologia, logo nos vem à mente Jesus Cristo, a sua ordem aos seus discípulos. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? E o mais interessante disso tudo, quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que quando a pessoa ela está fazendo missão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E para que essa missão, a qual Jesus determinou para mim, para a sua vida dia após dia, tem que haver um preparamento, tem que haver uma separação. Quando eu falo uma separação assim, é você estudar a palavra de Deus, é você conhecer mais Cristo a profundo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais naquele momento a qual Deus vai te levar como missionário, ali para incumbido de levar a palavra para outras pessoas, ali o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de colocar as palavras na sua boca. Por isso que eu e você, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que descer na presença do Senhor. Quando fala descer na presença do Senhor, é que você venha entender que não é eu e nem você que faz, é o nome de Jesus que faz quando nós estamos em missão. Quer dizer, ide por todo mundo. Quer dizer, isso Jesus deixou para mim e para você. Mas aí você me pergunta, Pastor Kleber, ide por todo mundo, pregai ao evangelho a toda criatura. Se a gente for parar para analisar, vamos entrar um pouco nos discípulos. Jesus ensinou para os discípulos. Quando Jesus estava ensinando para eles ali, fazendo as curas, fazendo as libertação, salvando as pessoas que eram endemoniadas, Jesus estava libertando. Isso é a missão que Jesus deixou para mim e para você. A missão ela não é feita em quatro paredes dentro de casa, ela não é feita
dentro do quarto, é fora do ambiente, é fora de uma estrutura. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Se nós estamos templo, esse templo ele se locomove, ele vai para lugares, para ambientes. E quando nós nos locomovemos para fazer a missão, e o próprio Espírito Santo de Deus, a qual Deus coloca as suas palavras na nossa boca para evangelizar, para ganhar as pessoas para Cristo. Uma coisa, meu amado, não é de estratégias, não é de que nós vamos ganhar as pessoas. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós temos que fazer é a missão, é ir de pregar o evangelho, seguir as pisaduras de Cristo, porque nós sabemos que quando eu e você seguimos as pisaduras de Cristo, nós estamos cumprindo esse versículo que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, que disse que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E eu vejo que Jesus, ele dia após dia, ele precisa levantar na sua seara mais trabalhadores, mais ceifeiros, mais pessoas capacitadas. É uma coisa que eu sempre falo, assim que um exemplo claro, quando eu entrei no evangelho, eu pensei que já podia ir direto fazer missão. Não, depois não é dessa forma, tem que haver um preparamento, tem que haver um separamento daquela pessoa para que ela venha entender que Deus quer usar ela, que ela é um instrumento na mão do Senhor para ganhar pessoas. E hoje nós vemos muitas pessoas despreparadas, na verdade desqualificadas por Deus, em meio aos problemas, que não consegue fazer essa missão. Quando eu falo desqualificado, que muitas vezes precisa de um preparo, precisa de alguém ensinar para ela. Se Jesus ensinou para os seus discípulos, com certeza nós precisamos aqui na terra, nós precisamos daqueles que são cobertos de autoridade por Deus para nos ensinar a pregar o evangelho. É igual aquela história, uma criança quando ela nasce, uma comparação. Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe comer. Um exemplo claro, que muitas vezes, que uma criança, ela ainda não sabe o que é quente e o que é frio. Se você colocar uma coisa quente na boca dela, ela vai sentir a boca queimando. Se você botar uma coisa fria na boca de uma criança, vai queimar. Por isso tem que haver um preparamento, por isso que nós tem que nascer de novo. Quando Jesus fala nascer de novo, é nascer da água e do Espírito dele, para que nós venhamos para que a pessoa venha estar incumbido de fazer aquela missão, que é de levar o evangelho. Olha para você, quem crer e for batizado será salvo, como diz a palavra do Senhor, né? Quem crer, quer dizer, para que essa missão venha a ser completa, a pessoa tem que crer e tem que ser batizado. Não é só crer não, mas tem que ser batizado. Olha, quem crê no evangelho, olha aqui para você ver, quem ele é o único filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nós temos que crer nisso, que Jesus, ele é o único filho de Deus que veio ao mundo, que ele viveu neste mundo sem nenhum pecado. Ele habitou no meio dos pecadores, mas ele não tinha pecado. Que ele ofereceu a si mesmo como um cordeiro puro, imaculado, para tirar todos os nossos pecados e iniquidades. Que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, está vivo pelo século dos séculos, e que ele é a ressurreição e vida, e que ele é o Pai, são um só, e que as pessoas que ele crê e o que recebe como único, suficiente, exclusivo, eterno e salvador, tem a vida eterna. Não sou eu que digo, é a palavra. Quando você cumpre essa missão, nós temos que entender, a declaração dessa pessoa é de declaração que ela só crê em Jesus. Crê em Jesus, que ele é o único suficiente salvador, quando nós estamos fazendo a missão, quando Deus está capacitando, quando Deus está orientando. E o mais interessante nisso, quando você faz missão, nós vemos os sinais seguirão a que crê. Quais os primeiros sinais seguirão aqueles que crê, que estão fazendo missão? Olha para vocês verem como
como Jesus ele é tão poderoso que são sinais, expulsarão os demônios, né? Se bebereis alguma coisa mortífera, nenhum dano vos acontecerá, né? E isso é aqueles que estão fazendo missão, aqueles que foram determinados para fazer missão. Missão não pode ser feito de qualquer jeito, porque nós temos que entender, se você chega ali despreparado e vai tocar a mão na cabeça de uma pessoa que está endemoniada, e você está despreparado, aquele demônio automaticamente vai te dar uma surra, sabe por quê? Ele vai falar igual ele falou ali na determinada passagem ali na Bíblia que fala em Atos. Eu conheço Paulo, mas eu não conheço quem são vocês. Por isso que nós temos que ter cuidado e tem que haver um preparamento nessa parte de missão. Missão não é só chegar, colocar a mão, eu vou fazer o evangelho, eu estou fazendo a missão. Não é. Tem que, principalmente, tem que haver a mudança dentro daquela pessoa que vai fazer a missão. E o mais interessante, que é mais bonito que a chamado de missionário, que quando ele vai, o missionário que vai fazer, ele tem que ter o amor pelas almas, assim como Jesus teve. O amor pelas almas é o essencial quando as pessoas estão fazendo missão, quando Jesus até mesmo ali incube aquela pessoa de fazer missão. É você amar o seu próximo. Um exemplo claro, nós temos um exemplo claro de Jesus contando a parábola do bom samaritano, né? Que teve 3 personagens, o único que parou, que foi o sacerdote, o levita e o profeta e o samaritano. O único que parou para cuidar daquele homem foi o samaritano. É isso que na missão Jesus quer ver. Jesus quer ver o amor dele dentro daquela pessoa para ser transmitido por outra pessoa. Quem toca a pessoa, quem faz a pessoa mudar de atitudes, de ter atitudes novas, quando um missionário ou uma missionária está pregando, é o Espírito Santo de Deus que faz. Mas para que haja essa mudança, a pessoa tem que se separar. Quando eu falo se separar, não é você se isolar. É você buscar a presença de Deus, é você jejuar, é você orar, é você se desapegar das coisas do mundo. Um missionário, uma missionária precisa disso. Um missionário não é só pular no poder, não é dizer, eu tenho uma carteirinha como missionário, não, não é isso. É a autoridade que Deus delega para aquela missionária ou para aquele missionário. Que a Bíblia fala que tudo vem do alto, do Pai das luzes. Nós recebemos não da terra. Toda a autoridade que nós temos não é nos dada da terra, mas é nos dada dos céus, porque o próprio Jesus nos dá essa autoridade para nos levar, para que nós venhamos ser agentes missionários, levar a palavra dele. Hoje nós sabemos que é um encargo da igreja. A igreja ela tem que estar preparada, ela tem que ter pessoas preparadas para ir para a missão, para sair, para ir para a rua. Tudo o que você vai fazer, nós vamos fazer, tem que haver um preparamento. Um exemplo claro, quando você vai fazer um evangelismo, qual a primeira atitude que você tem que ter? Se consagrar durante um período. E antes você se consagrou, quando você chega naquele local, as pessoas que vão sair com você para fazer aquela missão, vocês têm que orar primeiro, pedindo o revertimento, pedindo a proteção de Deus, para Deus guardar, porque vocês não vão saber o que vocês vão enfrentar lá fora, quando vocês vão fazer aquelas missão. E nós sabemos que quem capacita, quem orienta e que dá essa instrução é Deus. Deus ele faz isso tudo na vida do ser humano. Mas ele quer que o ser humano se disponha a ser um missionário, como diz no mundo teólogo, missiologia. É você que faz missão, você que se dispõe para fazer missão, você que tem o chamado, porque já tem umas pessoas que têm o chamado, tem umas que forçam o chamado, né? Já tem umas que forçam o chamado. A Bíblia fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. Quer dizer, tem que haver um preparamento, tem que haver uma separação. O Espírito Santo trabalhando no caráter, trabalhando na vida pessoal, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional. Tudo isso, né? Já tem uns que Deus já tem, assim, como é que eu posso dizer? Já é mais chegado do Espírito Santo de Deus. Ele pode estar onde que for. Se ele orar, uma missionária está ali naquele lugar orando, e ele pede algo para Deus, está passando ali uma determinada situação, ele pede algo para Deus, Deus vai e atende.
Nós temos que entender, é essa intimidade que o missionário ou a missionária tem que ter. Não é só uma intimidade de falar em línguas, não, mas é essa intimidade com Deus, das pessoas, quando o missionário ou a missionária pregar, as pessoas serem aquebrantadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas serem transformadas, não ser só palavras bonitas, mas palavras que venham tocar no profundo, na alma do ser humano. O missionário é chamado para isso. É chamado para pregar o evangelho, é chamado para fazer a diferença, é chamado para tratar as vidas, levar até Jesus. Um exemplo claro, nós temos aqui, nós temos a incumbência, eu sou pastor, mas nós temos a incumbência de fazer missão também, de levar o evangelho para as pessoas, daqueles que necessitam, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo o que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É a Bíblia que diz. A Bíblia, a palavra do Senhor que diz, que nós temos que entender isso. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão, o amor de muitos esfriaria, né? Nós temos que entender esse amor, essa chama pela missão, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, tem que haver dentro do ser humano. Tem que haver, porque nós sabemos que hoje está escasso a seara, mas eu sei que Deus ele pode levantar trabalhadores para agir na seara, para trabalhar na seara. E Deus ele faz isso na vida do ser humano. Deus ele transforma a vida do ser humano naquilo que precisa ser transformado. Olha para vocês verem. Olha aqui. E aconteceu que indo pelo caminho, ele disse Jesus, segue-te para onde quer que fores. E disse-lhe, Jesus, a raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse-lhe aos outros, segue-me. Mas eles responderam, Senhor, deixe-me primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse-lhe, deixando aos mortos, enterre aos seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também, outro Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado olha para trás, é hábito para o reino de Deus, tá vendo? Por isso, amado, até o próprio Jesus, se você for Jesus, quando ele esteve aqui, ele pregava em vários lugares. Jesus foi o maior exemplo, um agente missionário, passeando, e Jesus ele não descansava não. Se você for parar para analisar a Bíblia, Jesus ele sempre estava ali continuamente pregando, continuamente falando do amor de Deus, continuamente levando as pessoas ao arrependimento. Um missionário ele tem por esse objetivo, levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas a entender que só Cristo pode agir na vida dele e na vida dela. Só o Senhor tem essa palavra, essa palavra que pode tocar na vida do ser humano. E nós sabemos que Deus, ele age de uma forma sobrenatural sobre a vida das pessoas hoje. Olha aqui para vocês verem o que eu escrevi aqui. Nós sabemos que interesse de Deus, que sempre foi, sempre será, alcançar todos os povos, raças, nações e tribos e todas as línguas. Esse é o interesse de Deus. Para nós que pregamos o evangelho, para nós que somos agentes missionários, para nós que pregamos o evangelho, não podemos fugir daquilo que Deus colocou na nossa mão. Muitas vezes tem pessoas que colocam pretextos, argumentos, dizendo, eu não posso ir. E Jesus dando um exemplo claro aqui, falando, né? E não devemos deixar que os pretextos, ou senão as circunstâncias, nos impeçam de pregar o evangelho, né? Porque nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que estão aí fora agora mesmo, tem missionários passando por dificuldade, tem pessoas que estão precisando de oração, tem pessoas que estão enfermos, tem pessoas que estão quase à beira da morte, e nós sabemos como agente missionário, nós temos essa incumbência, eu e você, nós temos a incumbência. Eu sei que você pode falar, mas
O missionário, ele tem essa incumbência, a missionária tem essa incumbência de espalhar o reino de Deus, fazer o reino de Deus crescer. Não, a Bíblia diz que não está dizendo, ou um exemplo que Deus está me falando, não está dizendo porque o meu nome vem ser espalhado, mas é o nome de Jesus que tem que ser espalhado no reino, nos céus. É o nome de Jesus que tem que ser pregado. Até o batismo, quando nós batizamos as pessoas, tem que ser no nome de Jesus. Não no nome, vamos um exemplo, não no meu nome, mas tem que ser no nome de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos ensina, Ele é que nos conduz todos os dias até o arrependimento, até como é que eu posso dizer, até as pessoas também, até as pessoas que necessitam, né? As pessoas que necessitam, as pessoas que precisam. Nós sabemos que a igreja não é a igreja, a missão não deve ficar dentro de quatro paredes, deve se estender para fora. Quer dizer, fora é amplitude, é o reino de Deus saindo para fora, é o crescimento daquele ambiente, daquele local. E nós sabemos que eu e você, nós temos esse chamado para ser missionário, missionária. Amém? Fique com essa palavra, uma breve palavra falando sobre missiologia, é a mesma coisa de missão, amém? Que Deus possa abençoar, que Deus possa colocar esse título no teu coração, mas uma coisa eu sempre peço para as pessoas, quando você for fazer missão, não vá despreparado, se prepare primeiro, peça orientação para Deus, Deus, eu devo fazer isso, Deus, eu devo ir, eu devo viajar, Deus, eu devo fazer isso, porque muitas vezes pode chegar lá e muitas vezes as pessoas quebrarem até a cara, mas ore primeiro, busque a presença de Deus. Deus, eu devo fazer isso? Porque a melhor coisa que um missionário ou uma missionária faz é orar primeiro, pedir o direcionamento de Deus, pedir a confirmação do Senhor, porque aí sim o reino de Deus vai estar na vida daquela pessoa, vai haver crescimento, aonde você vai chegar, você vai orar pelas pessoas, vai haver milagres, vai haver curas, vai haver transformações, você mesmo vai batizar pessoas, missionário, pelo nome de Jesus, é isso, amém? Que Deus possa colocar essa palavra missão no seu coração, que você venha fazer, amém? Missão, eu quero orar por você, amém? A quem vos fala é o pastor Kleber, em nome do seu filho amado Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, amém? Fique com essa breve palavra falando sobre missão, porque muitas vezes tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Não se esqueça, vá aí no YouTube, se inscreva, amém? E clique esse joinha, deixe nos comentários aí também, amém? E para que o YouTube venha divulgar mais essa palavra para outras pessoas, que haja um crescimento dessa palavra no YouTube, amém? Vamos orar, amém? Amém? Que Deus possa abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu não conheço a vida deste meu irmão, desta minha irmã, mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor pode agir na vida dele, na vida dela. Pai, eu sei, Senhor, vai entrar missionários, vai entrar pastores, vai entrar presbíteros, diáconos para ver esse vídeo. Mas, Pai, acende o desejo no coração deles, acende o desejo daqueles também que não são, meu Pai, missionários, naqueles, meu Pai, acende o desejo no coração deles de fazer missão, de pregar a Tua palavra, de proclamar o Teu reino. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor Jesus, abençoa a vida deste meu irmão, em nome de Jesus, Pai, que esse sentimento, esse desejo venha queimar dentro do coração deste homem e dentro desta mulher, é que eu te peço em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, fique com essa mensagem esta tarde, no nome de Jesus, que Deus te abençoe.